24 de outubro de 2020, parte 1, continuação. Outra característica deste espírito jezabélico é a inveja, o desejo, o anelo, o anseio, a pretensão, o afã, uma ambição. Tem o grande desejo de subir de nível. Ao princípio, se mostra humilde, arrependido, um tanto abochornada se vê que vai muito rápido e se descobre algo, mas não é uma pessoa teocrática, é uma pessoa democrática e não mostra ambição até conseguir o desejado. Mas sabemos que se nós nos apegarmos ao Senhor, podemos detectar isto, amados irmãos. Uma das coisas que o Senhor me deixou saber é que se nós temos a lei em nossa mente, em nosso coração, não simplesmente as 10 palavras, como o Senhor deu, e sim a aplicação destas em nossas vidas, onde quer que possamos nos encontrar com este espírito jezabélico, que cada dia se faz mais comum em todas as áreas em que estamos neste mundo, pois vamos poder discernir e vamos poder nos apartar, repreender isso, em nome do Senhor. Outra característica deste espírito jezabélico é que vive criticando, difamando, censurando, desacreditando, murmura, é uma queixa constante. É muito comum neste tipo de espírito. Usa a crítica de falhas percebidas nos demais para construir sua autoestima e assim justificar sua obediência e não completar seu dever. Assim, com isso, falta com respeito à liderança, como é altamente perfeccionista, qualquer falha em outros é motivo para desobedecer à autoridade. Também a crítica é uma ferramenta, como disse anteriormente, de manipulação, e os que rodeiam estão sempre manipulados por ela, porque sempre estão atentas de que vai me criticar, tenho que fazer assim, assim desta maneira, para que não me venham criticar tal pessoa. Também, com o murmúrio e queixa, provoca divisão. Vai pouco a pouco minando as mentes das pessoas e assim debilita sua oposição. Assim, toma o controle e acaba com aquela pessoa que se sente ameaçada pela autoridade desta pessoa. Outra característica, amados, desse espírito jezabélico é a lascívia, a leviandade, a sensualidade, a obscenidade, é uma luxúria andante. Este espírito maléfico, jezabélico, anseia primeiro o poder. Seu desejo sexual só se manifesta se trouxer o resultado desejado para ela, senão, simplesmente seduz e logo rejeita. Utiliza a atenção sexual para cumprir seu objetivo, mas não pode amar, porque é um espírito convencedor, é um espírito satânico, proveniente do inimigo das almas. Amados, o círculo familiar é, ou devia ser muito protegido desta situação. Devemos orar, clamar ao Senhor dia após dia, momento após momento, para que nos livre disto. Essa maldição, amados irmãos, se ative em famílias, em grupos e em pessoas, quando a lei de Deus é violada. Amados irmãos, isso é muito importante. Também, este espírito se manifesta em grupos ou famílias, quando saem do controle da ordem que o Senhor colocou. A mudança de deveres no âmbito familiar, no âmbito conjugal, o homem fazendo o trabalho da mulher, a mulher fazendo o trabalho do homem.
Explicou-me: quando o homem continua sozinho, porque sua mulher é infiel e permanece com os filhos. A mulher que o homem foi infiel ou a deixou, se divorciou, morreu, e faz o trabalho pesado do homem. Essas pessoas que estão nessa situação são muito vulneráveis a esse espírito jezabélico. E não importa a situação em que estamos, amados irmãos, temos que nos apegar ao Senhor. Ele é o único que pode nos deixar saber o que Ele deseja e quer para cada um de nós, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Necessitamos de um parceiro ou parceira? Peçamos ao Senhor, cumpramos os requisitos de Sua palavra e certamente Ele se encarregará do que necessitamos, se é a Sua vontade. Mas quando este círculo celestial, onde está Cristo Jesus em primeiro lugar, depois o homem, depois a mulher, depois os filhos, se altera, esse espírito jezabélico, amados irmãos, enlaça esses âmbitos. Recordemos que Satanás começou a destruir a família dos nossos primeiros pais. Esta casa foi jogada de ordem para eles pecarem. Muitos não estamos a ver que se uma casa está fora de ordem, o inimigo entrará nessa casa e executará a maldição. Os pais que praticam a rebelião, a luxúria, a sensualidade, não têm vivido exemplos piedosos para com seus filhos. E esta negligência, amados irmãos, abrem as portas para espíritos de rebelião em nossos cônjuges e em nossos filhos. A Bíblia, amados irmãos, ordena que o homem é o cabeça do lugar e por isso Satanás vai à mente para tentar destruir o homem e seu papel de liderança. Assim, pois, o inimigo muda a ordem natural e destrói as famílias. Amados, que cada homem escolhido por Deus para liderar sua família e um povo se aparte deste espírito jezabélico e não termine em uma aparência de convertido. E também cada mulher de Deus se mantenha nos parâmetros que Deus tem estabelecido, para que assim não se torne uma alma de tentação com espírito jezabélico para destruir o homem, ao varão. Amados, quando os homens se convertem a Acabe, consideram as coisas de Deus como triviais. Sabemos que Acabe entregou as coisas de Deus a Jezabel, e esta fez com que reinasse a idolatria. Amados irmãos, por isso é que o Senhor, especificamente, deixou saber que não deve haver matrimônios desiguais. Não vos caseis com infiéis, não tenhais julgo desigual com os infiéis. Amados irmãos, recordemos do caso de Balaão e o povo de Israel. Não houve maldição que ele queria, que Deus por sua boca trouxe bênção para o povo, mas aconselhou a Balaque: tragam-lhe mulheres, tragam espírito jezabélico dentro do povo, para que vejas como a maldição cairá sobre eles. E certamente sabemos o que aconteceu. Amados irmãos, cuidemos. O Senhor está nos dando toda esta recapitulação, porque estamos propensos a isso. Quando o Senhor nos repete vez após vez, é porque o povo, embora tenha lido, embora se lembre do que escutou em algum momento, não está dando a atenção que merece. Estamos em tempos muito solenes, em tempos onde o inimigo não descansa, em tempos onde o inimigo está redobrando os esforços, está com toda a sua fúria, tentando destruir aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Os inimigos, os de casa primeiramente, depois os de fora,
mas certamente confrontaremos. Nos dará um golpe certeiro se nos descuidarmos. Certamente, se estamos caminhando em duas águas, vamos ser impactados pelo inimigo e ele ganhará a batalha. Amados irmãos, estamos em tempo de jurar bandeira somente sob a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus. Não há filho, não há filha, não há esposo, não há esposa, não há familiar, não há amigo, não há ninguém neste mundo que tenha morrido por cada um de nós, que nos tenha amado como Cristo Jesus, que nos oferece uma vida eterna, como oferece Cristo Jesus. Assim que nossa lealdade somente deve ser a Ele, se realmente queremos entrar na pátria celestial, se queremos subsistir diante toda tempestade que está chegando e que logo irá se intensificar mais. Amados irmãos, temos que viver abaixo de um está escrito. Amados, oro e clamo ao Senhor dia após dia, noite após noite, desde que o Senhor me deu estas mensagens. É algo em que todo momento e em todo lugar estou clamando pelo povo de Deus ao redor do mundo, porque certamente foi-me deixado saber que isso está nas igrejas, isso está nas famílias, isso está nos acampamentos que estão nas montanhas, nos que estão nas cidades, em todo lugar. Amados irmãos, tomemos isso como algo sério, tomemos nota disso, memorizemos isso para que possamos reconhecer quando chegar o ataque do inimigo, que chegará muito sutil, muito suave, tranquilamente, secretamente, mas certamente com um fim muito seguro, que é de destruir, para que assim não possamos ser aceitos por Cristo Jesus. Amados, queira Deus que possamos pôr atenção nisto e que possamos nos apegar no Senhor, porque por nós mesmos não podemos. Todo aquele que se descuide nesta hora, certamente cairá. Rogo ao Senhor para que não seja assim, senão para que possamos ser todos vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.